Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parcerias com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, hoje eu conto com o socorro do Zezinho e do Jonathan Ferreira. E na condução desse programa, eu estou hoje com o ilustre professor, titular e escritor Valdo Barcelos. Seja muito bem-vindo, professor Valdo. Obrigado. Bom, a nossa entrevistada de hoje é mais que especial e está lá em Moçambique, do outro lado do oceano. A irmã Lourdes Maria Staudt-Gil. Espero que eu não tenha assassinado o seu sobrenome. A irmã é missionária das Filhas do Amor Divino em Moçambique, África, desde outubro de 2023. E, além da evangelização, atua fortemente em projetos sociais para a melhoria da qualidade de vida das famílias da missão. Possui curso superior de licenciatura plena em Economia Doméstica e Extensão Rural e Urbana, e especialização em movimentos sociais, organização popular e democracia participativa na UFMG, e vários outros cursos nesta área de atuação. Participou de muitas atividades formativas em várias áreas. Irmã Lourdes, seja muito, muito bem-vinda ao T-Move. A sua participação realmente é muito importante. Muito obrigada, uma saudação a todos. Também uma alegria muito grande, quero agradecer muito ao professor Valdo, que sempre escreve com tanta sabedoria os textos que eu também publico quando ele me envia, e também a você, Maria Aparecida, e todos aqueles que vão nos acompanhar nesse programa aqui. No outro lado, do oceano, como você falou, mas é uma alegria muito grande estar com vocês nessa entrevista e nesse programa. Uma alegria, muito obrigada. Irmã, nós temos uma pergunta que ela é clássica no nosso programa e que todo mundo nos 116 programas até agora responderam. Então, irmã Lourdes, o que te move? O que me move são muitas coisas, são uma multidão de coisas. Mas, em primeiro lugar, o que me move é a fé, é a coragem, é a profecia, é a persistência e é um olhar sobre o mundo com esse outro mundo possível. Cada um de nós passa por esse mundo uma só vez, nós não vivemos 2 vezes. E o que me move, eu já vou completar 74 anos, que minha passagem por este mundo não seja em vão. Eu não quero ser um peso para essa terra, simplesmente por passar. Então, eu tenho essa motivação, tudo me motiva para mover, ajudar as pessoas, mas não quero ajudar por ajudar, dizer, eu fiz uma caridade, não. Nós hoje até refletimos enquanto igreja, a palavra caridade está um pouco desgastada, hoje a gente usa muito a profecia da solidariedade, e lembramos, né, aquilo que aconteceu nas enchentes do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Então, o que me move é isso, ser um ser humano
no meio dos outros, que possa fazer a minha parte. É isso que me trouxe também para a África, né? É isso que me deixou 35 anos em Santa Maria, é isso que me move para ir no mundo. Daqui não sei para onde eu vou, mas eu um bom tempo preciso ficar em Moçambique para continuar esta missão que me move, mas como eu disse, a partir da fé, da coragem e da profecia. São as 3 palavras-chave para mim. Perfeito. Professor Valdo? Então, irmã, é uma alegria poder conversar com a senhora, pelo menos à distância, mas pelo menos e ver, né? Assim, na tela, é alguma coisa, né, que diminui um pouco essa sua ausência física aqui entre nós, porque a sua ausência aqui em Santa Maria e aqui no Brasil é a ausência física. Espiritualmente, a senhora sabe, né, que a senhora está por aqui e está não é por acaso, está aqui em função das coisas que a senhora fez e do amor, né, que as pessoas aqui sentem pela senhora. Mas então, irmã Lourdes, também uma pergunta que a gente, né, faz para todos como a primeira, e depois aí a conversa pode seguir, inclusive, os rumos, assim, que não seja exatamente só do roteiro. Também só poderia dizer para nós e para as pessoas que estão nos escutando, quem é essa pessoa, Lourdes Dio? Quem é? Bom, eu vou ter que começar lá na minha infância. Eu sou a Irmã Lourdes Dio, já foi anunciado, eu faço parte da Congregação das Irmãs Filhas do Amor Divino. Nós temos presença em 21 países. E aqui no continente africano, nós temos em Uganda uma missão já há 26 anos. Só que é longe, é 2.000 quilômetros, né? Então lá também tem irmãs, tem uma missão também social, saúde, vários tipos, né? Então eu sou parte dessa congregação. Mas eu nasci em São Paulo das Missões, que agora, aliás, fez 59 anos, no último fim de semana, numa família de pequenos agricultores. Meus pais já são falecidos, somos 11 irmãos, e essa família era muito ligada à igreja, mas também à comunidade. Meu pai e minha mãe primavam muito pelo coletivo. E sempre que tinha uma promoção na comunidade, meus pais estavam lá presentes e ajudando. Então, eu herdei da minha família esse grande legado. Também a dimensão da fé, muito forte. Minha família cultiva ainda, né? Meus irmãos também. E uma outra que eu sei que em Santa Maria tem algumas pessoas que repudiam, não gostam, a parte política, né, professor? O senhor sabe, eu ouvi muitas caluniazinhas de pessoas até autoridades, não me importa. Minha família era muito ligada à questão política, mas não só política partidária, também, mas a política que faz a transformação da sociedade. Todos nós precisamos, não dá para dizer, não precisa política. E até o Papa Francisco, de feliz memória, depois quero fazer um comentário sobre ele falava assim, a política é a alma da caridade. Não existe política se não for o bem comum para os outros. Então, minha família sempre primou muito também pela consciência política. E eu herdei isso. E eu sei que Santa Maria tem algumas pessoas, até empresários, pessoas autoridades, não preciso dizer o nome, que me caluniaram por isso, mas isso também não me diminuiu, porque essa consciência política eu trago para cá. Só que aqui em Moçambique é complicado, porque o governo que está no poder está há 50 anos. Então, pronunciar-me como eu me pronunciava no Brasil é mais difícil. Mas eu cuido, né? Tem que se cuidar. Então, eu nasci em São Paulo das Missões e cresci. Minha vocação nasceu aos 6 anos de idade. 6 anos e a minha família ajudou a cultivar. Depois, aos 17 anos, primeiro eu fui para Porto Alegre nas Irmãs Paulinas. Fiquei um tempo lá e era muito nova, tinha 13 anos, e daí voltei para casa e depois fui lá em Cerro Largo, no convento Nossa Senhora da Anunciação, procurar então a Congregação das Filhas do Amor Divino. Aí fiz meus espaços de formação, por etapas que a gente faz, assim como o professor também faz, como a tecnologia faz, né? E trabalhei em vários lugares, trabalhei no Paraná, Santo Cristo, Cerro Largo, Porto Alegre, também trabalhei no Maranhão, fiquei lá 1 ano e 3 meses, 7 dias, contei,
Mas o maior tempo eu dediquei, de fato, a pedido, lembra, professora, acho que a Maria Aparecida lembra, Dom Ivo, de saudosa memória, né? Um grande profeta. Ele tinha muito em comum, um pouco o perfil do Papa Francisco. E ele, então, nos convidou para assumir a coordenação da Caritas Diocesana, o Banco da Esperança, e eu fui destinada desde o primeiro minuto já para esse trabalho do projeto Esperança com Esperança, que a universidade foi a parceira de primeira hora. Muitos professores nos ajudaram desde o início, né? E daí, então, nós fomos construindo, como eu disse antes, partimos do zero. Aí formamos uma equipe, conseguimos projetos que Dom Ivo viajava muito pelo mundo, especialmente para a Alemanha, e fomos, então, construindo essa experiência que hoje é gigante, né? Hoje é gigante. Então, um pouco minha trajetória. O que me motivou, de fato, vir para Moçambique foi essa oportunidade que me nasceu já desde a infância. Eu tinha vontade, nós líamos aquele calendário dos jesuítas e eu disse para o pai e para a mãe, um dia vou para lá. O meu pai dizia, não, isso é muito longe. Agora ele me acompanha de outro lado e agora estou aqui. Então, um pouco minha trajetória é isso. Mas eu trabalhei sempre muito com movimentos sociais, com organizações, com um povo organizado nessa perspectiva de não dar o peixe, mas de as pessoas aprenderem a pescar e depois caminhar com as próprias pernas. É isso que Santa Maria agora tem, projeto bonito. E todo mundo disse, não, irmã Lourdes não pode ir embora, vai morrer tudo. Não, eu deixei na coordenação lideranças boas, escolhidas de forma coletiva, né? E está seguindo normal tudo, inclusive essa semana tem uma feira bonita lá de Malhas, né, até domingo, homenageando o Dia das Mães, e assim, o pessoal segue lá e às vezes me pedem ajuda, sempre ajuda, especialmente na FECOP, me cutucam para cutucar lá Brasília, faço isso com gosto, né, e assim, leio com muita emoção, professor Valdo, os seus artigos, e divulgo também, me emociona, toda vez que vem um artigo de lá, eu fico assim, ansiosa para saber o conteúdo. Muito rico, muito sábio. Irmã, fale mais dessa sua missão em Moçambique. Então, assim, aqui em Moçambique, todo mundo sabe que é um país que até 50 anos atrás vivia plenamente em guerra. Ele tem a emancipação há 50 anos, só que daí o governo que entrou, a Frelimo, assumiu o poder e nunca mais quis entregar. Então, isso é um problema hoje muito grande. Então, Moçambique é um país dos 54, 55 países do continente africano, mas é um país pobre em termos de gestão, em termos da população, assim, no sentido de falta de política pública, mas é um país que tem muitas riquezas ambientais. Aqui tem muitas fontes, onde tem empresas da China, da Itália, da Alemanha, tudo que é da Áustria, que exploram. E daí quem tem o benefício disso é, em primeiro lugar, a empresa e depois o governo. Mas o povo não tem quase benefício com isso, então é uma lástima. E Moçambique é um país, mais de 50% são jovens. E o professor e também a Maria Aparecida, que trabalha com jovens, sabe o sonho da juventude, né? Um futuro, o jovem quer um futuro. E daí aqui a perspectiva é pouca, então... É um país, como eu disse, rico em riquezas ambientais, em toda essa parte, mas pobre, assim, o povo é bastante pobre, ao menos aqui na nossa região, mas em geral, né? Porque falta política pública, faltam estradas, as estradas o governo quase não investe, e daí também a produção, ela, por exemplo, nós, a verdura, agora que estamos começando a mexer com os projetos, a verdura vem de muito longe, e daí quando chega já está bastante estragada, né? Então, até o pessoal, em geral, não costuma comer verdura, porque não tem. Então, a cultura, assim, ela é alimentar, é também bem diferente, né? Então, nós agora, com a chegada nossa da missão, nós estamos, assim, motivando para o povo poder motivar hortas, pomares. Até há pouco eu falei com um parceiro do Brasil que está nos apoiando um pouco, para começar a motivar o povo. Então, a missão aqui, agora, o que está bem organizado é a parte da igreja, porque teve uma época onde, no tempo da guerra, onde os missionários todos tiveram que sair. Uns foram mortos, outros foram despedidos por exigência do governo, das guerras, e pouco missionário ficou. Então, quem assumiu a liderança da igreja
foram os leigos. Isso é muito salutar. E daí tem, claro, a parte dos cristãos não é a maioria são muçulmanos, que tem muito muçulmano, mas hoje há um diálogo bonito entre cristãos e muçulmanos, né? E daí, então, as lideranças, nós temos aqui, trabalhamos em 2 paróquias, mais ou menos 180 comunidades, tudo muito longe, tudo estrada de chão, não tem asfalto aqui na nossa região, não tem luz elétrica, nós aqui temos, porque aqui no centro tem uma ligação de uma empresa lá que fez a ligação para cada energia. Não tem água potável, só os poços, né, aqui chamado de furos, e daí o pessoal, então, passa muito trabalho, até para carregar água em balde, muito longe, por isso também a gente abriu essa campanha para o Hauaua para fazer esse furo, esse poço. Então, o pessoal passa muito trabalho. E aqui também, que nem no Nordeste, 6 meses chuva, 6 meses seca. É um pouco o clima aqui. Mas o clima, assim, esta época é bastante agradável, bem fresquinho, legal. Depois, quando fica seco, daí então fica mais quente. E daí também diminui a água, daí o pessoal caminha muito longe para buscar água. E assim, o povo é hospitaleiro, o povo é muito acolhedor, nos recebeu muito bem e temos, assim, bastante trabalho já junto com as comunidades, né? O povo, assim, gosta muito e apoia muito os missionários, especialmente também as crianças, as mulheres, os papá também, papá, chama aqui papá e mamá. E a criança, ela é muito carinhosa e as famílias todas têm muitos filhos. E daí tem gente do Brasil que diz, vocês têm que educar para diminuir a natalidade. Numa cultura, quando nós brancos viemos, é impossível a gente chegar a dizer, né? A única riqueza deles, a alegria, são os filhos. Como é que nós vamos estar chegando aqui e dizer, vocês vão diminuir os filhos de vocês? Não podemos. A gente fez um curso no Brasil antes de vir para cá, e também fizemos 1 mês de curso de enculturação. Isso foi muito falado. Nós chegamos aqui, nós não podemos impor cultura, nem latino-americana, nem brasileira, nem europeia. Nós precisamos respeitar a cultura do povo e, pouco a pouco, assim, inserir algumas coisas. Eu já consegui fazer várias coisas, assim, numa boa reflexão, coisas que é bom para eles, né? Mas essa parte dos filhos não é possível a gente entrar no assunto. Porque eles fazem de tudo para criar bem os filhos, cuidar. As mães pegam uma capulana, a capulana é a roupa que a mãe veste, um tecido solto. Ela pega, eu mandei foto para ti, Maria Aparecida, né? E daí pode mostrar para o professor depois. E daí ela ata a criança nas costas e caminha. Quem carrega a criança é a mãe. E os pequenos. Tem crianças com 3 anos que carregam o seu irmãozinho nas costas, atado na capulana. E a criança dorme, fica tranquila. Então, é uma cultura, assim, bonita, confiável, assim, que a criança confia na mãe, no pai, e fica dormindo ali, né? Caminhando. Então, é um pouco a nossa missão. Então, nós trabalhamos tanto na parte da evangelização, nas comunidades, são 12 ministérios, 2 paróquias e mais ou menos 180 comunidades que nós participamos. E depois, como eu disse, com a nossa entrada, entrou fortemente essa parte social. Fica difícil de entrevistar, irmã. Eu estou querendo pegar esse roteiro aqui e mandar ele embora, mas isso que é só nessa resposta... Não, pergunte o que o senhor tem, eu quero responder. Não precisa seguir o roteiro. Só nessa resposta, né, essa coisa da cultura, esse respeito, né, que a gente precisa ter pelos modos de viver dos outros, né? Só isso é uma aula magna, assim, principalmente para nós no mundo acadêmico, na universidade, né? Mas, irmã, toda pessoa, assim, quando fica famosa, as outras pessoas vão construindo lendas e histórias sobre essa pessoa, né, que ficou famosa. E já sabe que existem muitas lendas e muitas histórias sobre a senhora na cidade, né? Então, por exemplo, né, quando a senhora estava criando, né, o projeto Esperança com Esperança, né? Só falou um pouquinho antes, mas aquele grupo, né, que começou a se reunir, mas a senhora era encarregada, né, das missões mais difíceis, que era
procurar apoio de alguns setores da sociedade e de algumas pessoas, né? Então contam lendas que quando a senhora enxergavam, ó, tá vindo aí a irmã, algumas pessoas se escondiam da senhora. Eu me lembro um texto que o senhor fez sobre isso, né? Exatamente. Então queria que a senhora falasse um pouco, por quê, né? Porque também as pessoas diziam que se recebessem a senhora e olhassem nos seus olhos, e a senhora olhasse nos olhos deles, eles estavam perdidos, né? Porque não iam ter como não contribuir com a senhora, que na verdade não era com a senhora, né? É com aquilo que a senhora, né, está fazendo. Então, fale um pouco para nós desse projeto Esperança com Esperança, né, e de como foi assim acontecendo essa adesão ao ponto de hoje ser um projeto de um tamanho, né, que é impossível inclusive medir. Então, assim, eu vou começar por um termo que eu uso muito e as pessoas acham graça quando eu falo. Eu sou movida também, esqueci de falar antes, pela teimosia profética. Eu não desisto fácil quando algo me é pedido, algo está no meu horizonte. E foi isso, então, e Dom Ivo talvez escolheu bem, não sei também, podia ser outra pessoa que tivesse, mas a congregação me escolheu para ir lá. Nós éramos 3 irmãs. Então, as outras 2 atendiam mais a parte social, do Banco da Esperança, e eu já fui desde o primeiro dia, então, destinado para esse trabalho, pela teimosia profética. Então, eu vou começar assim, ó. No Banco da Esperança tinha uma irmã franciscana já de bastante idade e ela disse para Dom Ivo: eu não vou começar esse projeto, é muito difícil, eu não sei fazer essas coisas, o senhor tem que procurar outras pessoas, tá? Dom Ivo cutucou até conseguir. Esse projeto, professor Maria Aparecida, estava, sabe aonde? Chaveado no cofre do Banco da Esperança, as 7 chaves, estava escrito, junto com os professores da universidade, quero fazer justiça também, quem ajudou no começo, o professor José Fernandes, o senhor lembra? Que agora, inclusive, está bem doente, está com câncer, né, de tanto incômodo, também de forma injusta, né, muitas coisas. O professor Roberto, ele é da economia, e o outro já faleceu, o Julinho, que era também Julinho, vereador, você lembra? Sim. Uhum. Então, esses professores e o professor Hélio Denardim, que depois também trabalhou na Universidade Franciscana. Esses 4 professores nos ajudaram muito, ajudaram também a escrever o projeto. Mas o mentor da escrita foi Dom Ivo, foi o professor José Fernandes, o professor Roberto da Luz, ele está no curso ainda da economia. Eles ajudaram a escrever o projeto, só que assim, o projeto era tão amplo, tão difícil, então quando eu cheguei lá, foi em final de 1986 para 87. Daí Dom Ivo entregou nas minhas mãos, a gente fez reunião com esse grupo, entregou nas minhas mãos e disse, está entregue, mas o Dom Ivo sempre deu suporte. E daí eu pegava esse projeto, lia, não entendia, viu quase nada. Um dia, isso é uma parte pitoresca, um dia eu peguei esse pacote e disse, eu estou saindo para me concentrar para ler esse projeto. Eu sentei no ônibus, às 14 horas eu voltei só de noite. E não li o projeto, até inventei, não li, só carreguei. E fui conhecer a cidade que eu já conhecia, tinha trabalhado em Santa Maria, e fui olhar, fui rezar, fui pensar, será que eu fico ou não fico? Fico ou não fico? No fim, sempre uma palavra cutucava, precisa ficar, mas eu com o pacote na mão. Depois, então, me motivei e comecei a estudar, que era um calhamaço muito grande. Comecei a estudar, e Dom Ivo, assim, promovia muitas reuniões, e ele deu um suporte, até alguns lugares ele ia junto. Daí, então, começamos a fazer as reuniões. E tiramos, então, do cofre, né? E o lugar que começamos, talvez vale dizer, era o Rincão dos Feios, lá no Arroio do Sol, se lembram ali? Depois mudou de nome, Rincão Nossa Senhora Aparecida. Lá tinha um primeiro projeto de cuias, que lá tinha muito porongo. Daí então começamos lá, Dom Ivo ia junto, os professores também, fizemos as reuniões. Então foi criado um projeto de cuias. E assim, foi indo então esse trabalho. Daí então a dificuldade foi quando os grupos já tinham organizado, tinha produção. No começo até tinha um caminhão que buscava produto, não deu certo, porque essa entidade da Alemanha financiou um caminhão, uma Kombi e um pequeno fundo rotativo. E daí, então, nós começamos esse trabalho lá,
e depois não deu certo no primeiro momento. Até os economistas também não acertaram, porque eles queriam transformar estilo mercado, e não ia dar certo. E daí, então, depois, em 1992, por isso que o Feirão Colonial tem 33 anos já, 32, 33, começamos esse Feirão Colonial com venda direta, o produtor para o consumidor. E foi muito interessante, que foi uma coisa diferente. Daí nós fomos na exatoria estadual pedir licença, e eles disseram, não, ali vai, se vocês vão trabalhar assim, vai ser estilo mercado dentro do prédio, eles só queriam feira na rua. Não. E nós fomos 12 vezes lá, 11. A 12ª vez foi do Ivo junto, e ele disse, vocês vão dar licença sim. E levantou a voz, o Ivo levantou a voz, e eles criaram respeito e deram licença. Daí começamos, então, há 33 anos, esse Feirão Colonial, que hoje está bonito. Então fomos indo, né? Depois pequenos grupos, daí continuamos, fizemos o primeiro prédio com apoio da Alemanha, da Miserior, uma entidade da Igreja Católica que trabalha de forma ecumênica. E o outro espaço que tem lá são mais ou menos 5.000 metros de área construída, bonito espaço, né? Foi feito com recurso público. Aí veio outra calúnia, professor. Eu vou dizendo, se alguém depois quer me criticar, pode. Outra calúnia, no começo, daí essa entidade da Alemanha disse assim, nós vamos apoiar um prédio, um primeiro projeto, depois vocês se viram com o governo municipal, estadual e federal do Brasil. E foi o que fizemos, a gente pegou essa mensagem. E daí, então, teve gente da igreja e fora também, empresários, estão vendendo o projeto, já estão vendendo o projeto. E a gente foi lutando, por isso que a teimosia profética ela foi fundamental, porque se a cada crítica a gente tivesse desistido, não teria lá o que tem hoje, né? Então, eu sinto muita alegria de ter feito parte, não sozinha, sempre trabalhamos em grupo, né? Parte desse legado. E todos também lembram quando foi a minha saída para o Maranhão, né? Não sei se ali tem pergunta ou não. Não, pode continuar, irmã. Está E daí, muito, então, muito o pessoal interessante. disse assim, ó, quando foi daí vieram, né, de todo o Brasil, mensagem, inclusive do Marcelo Canelas, também fez um texto naquela revista, a primeira revista lá do Jornal O Diário. Recebi mais 50 cartas do Brasil inteiro de negociação para não sair de Santa Maria. E no final eu acabei dando meu sim e fui. Então a minha trajetória ela tem muitas, né, histórias dessa do professor que colocou ali, né? E de fato, quando eu ia num lugar pedir apoio, eu não saía de lá sem. Voltava 1, 2, 3 vezes e acho que eles se incomodavam com essa teimosia profética e acabaram apoiando. Porque no começo a FEICOP ela sofreu muito, porque nós no começo não tivemos recurso público, hoje tem. Hoje tem e busca, precisa buscar, não, nada vem pronto, né? Então, no começo era... E a gente ia nas empresas de ônibus, nas empresas ali, cutucar. E o pessoal, de fato, raramente me negava, raramente. Podia ajudar pouco, mas esse pouco fazia milagre no meio de nós. Irmã, quando o professor Valdo me contou essa história, porque eu estou há pouco tempo em Santa Maria, e quando ele me contou essa história, eu me identifiquei muito, porque eu fui diretora de escola. E para ter alguma coisa, algum recurso, a gente tinha que fazer rifa, risoto, toda aquela função que quem é professor de escola pública sabe, né, a situação. E foi uma época bastante complicada com falta de recursos. E eu saía pedir, estava sempre pedindo, assim, ó, e eu tinha a impressão também que fugiam, né, me enxergavam e fugiam. E uma vez, eu e uma colega, a gente ia pedir uma vaca para fazer uma rifa num grande fazendeiro local, né? E daí a escola inteira, vai ter vaca para uma rifa. E eu, faceira, ciente, acreditando que eu ia voltar com uma vaca. E quando a gente foi falar com a pessoa, e eu comecei assim, porque a gente veio pedir uma... não consegui terminar, porque ele disse assim, eu dou uma galinha. E eu voltar para a escola, em vez da vaca voltar com uma galinha, virou assim uma piada da escola.
Uma decepção, né? Nessa hora, uma decepção. Uma decepção. Nossa, só a rifa, nós fizemos muita rifa, especialmente no começo do projeto. Rifa com coisas pequenas. Depois entrou a Receita Federal, que nos doava materiais, daí a gente tirava para fazer rifa, eles autorizavam, né? E assim, nós também fizemos historicamente muitas rifas para esse trabalho social e também para essa parte do Projeto Esperança que íamos oferecer. Eu sempre era boa de vender rifa, porque eu não saía antes que a pessoa comprasse um número. Outra, sempre fui a favor de fazer valor baixo. Não colocar, como tem gente que coloca R$100 ou 1.000, não. Isso, os que compram a rifa não são os que têm muito dinheiro. Então, do pouco é que faz o montante, como nós estamos fazendo essa campanha agora do nosso posto, né? Sim, irmã, e eu acho que no dia 30 de abril agora de 2025, a Ajudemu, em parceria com a Congregação das Filhas do Amor Divino, realizou uma grande reunião comunitária com cerca de 710 participantes na comunidade de Hauaua, localidade de Jagoma, distrito de Moma. Eu acho que eu devo ter falado tudo, muitas decisões. Tá certo? Tá certo, certinho. Muitas decisões foram tomadas nessa reunião e eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, que eu acredito que tem a ver com os poços, né? Sim, tem a ver. Então, não estou falando demais, professor, o senhor me puxa as orelhas, hein? Não, aqui a chefe é ela. Eu não quero também extrapolar as perguntas que o programa tem. Eu quero também dar uma palavra sobre as perguntas. Irmã, fica tranquila. A chefe é a senhora. Então, eu vou falar um pouco agora sobre a Hauaua. Ela dá aqui mais ou menos 30 quilômetros onde nós moramos, né? Aqui da missão, onde moramos. É uma comunidade que tem em torno de 580, mas em torno de 600 famílias. Nessa comunidade não existe poço, aqui chama de furo. E aqui alguém disse outro dia, então vamos fazer esse poço e fazer água encanada. Isso é impossível colocar torneira, colocar cano aqui, não existe isso. É tudo muito distante, né? As famílias moram em aldeias. Então, naquela comunidade não tem poço. Então, uma certa ocasião, uma menina, que até posso mandar o videozinho dela, ela foi para Moma, que Moma é o distrito, dá mais ou menos 25 quilômetros. E ela foi lá no hospital e encontrou uma liderança lá, não fui eu, outra pessoa. E ela disse, vocês não podiam nos ajudar, porque nós estamos lá, caminhamos 3, 5, até umas comunidades, 8 quilômetros para buscar um balde d'água. E tem que ir na véspera levar o balde para chegar na vez no dia seguinte, bem cedo. Por isso eu mandei aquelas filas de balde também, né? O professor acho que não recebeu, eu posso mandar depois. E daí, assim, esse vídeo foi gravado e nos motivou para no dia 31 de julho de 2024 lá fazer uma reunião nessa comunidade, com mais de 300 pessoas. Também mandei a foto, né, e o vídeo, no ano passado. Dessa reunião surgiu a ideia, e até tem aquele pequeno vídeo, depois também posso mandar para o professor, onde faz aquele clamor. E eu falei, nós não viemos aqui fazer promessa, nós viemos aqui a motivar a possibilidade de uma organização para ver se a gente consegue um dinheiro, aqui chama Mussuruco, para conseguir fazer um posto aqui na comunidade. E daí fizemos, de fato, essa reunião, formamos um grupo, fizemos esse vídeo, organizamos uma campanha, só que essa campanha ela tinha que ser no Brasil. Aqui não teria como fazer esse tipo de campanha, não tem. Ali a pobreza é muito grande. Então eu acionei meus amigos, as entidades, pessoas, tudo, e fui mandando. Às vezes 2, 3 horas da noite ainda estava mandando esse material. E a gente teve, então, essa alegria de confirmar com essa comunidade esse poço, e vai acontecer. Nós agora, essa reunião que teve, é uma reunião já de várias outras reuniões, na formação. Nós estamos, assim como a gente usou a metodologia em Santa Maria, não adianta dar o peixe, precisa ensinar a pescar. Então, nós estamos fazendo formação na economia solidária, cooperativismo, e organizando, e agora está sendo visitado por 12 jovens, todas essas 600 famílias. Cada família recebe essa visita para dialogar sobre isso,
faz o cadastro, e depois, então, vai passar para 3 cadernos, um para a nossa equipe, outro para a comunidade, o conselho gestor, e outro uma pessoa que vai mais seguidamente lá ajudar nessa comunidade. Quando isso estiver pronto, final de maio, daí também já termina um pouco mais as chuvas, que agora ainda é época de chuva, daí nós vamos lá verificar onde precisa ser, onde tem a fonte, né? Tem um nome científico que usa, não me lembro agora, para verificar onde tem a fonte, né, professora? E daí, então, depois que verificou isso, daí vai ser feito o poço. Quando tiver feito o poço, nós vamos fazer uma inauguração gigante lá, também para agradecer os nossos doadores, nossos apoiadores, e vai ser comprado, já está o recurso garantido dentro do projeto, dessa captação, um balde por família, uma só vez. Porque no dia que nós fizer essa reunião gigante lá, como fizemos no dia 30, todos vão pôr o balde na cabeça, inclusive eu. É claro, sem água, eu não posso pôr com água 20 litros, a pessoa também não, né? Nem a Maria Aparecida. Mas eles caminham de mão abanando com balde de 20 litros na cabeça e outras, 40. Tem gente que põe uma bacia de água na cabeça, de mão abanando, e eles põem uma coisa aqui na cabeça e caminham. Então, nós queremos usar essa simbologia e um copo. Cada pessoa que vai estar lá vai receber um copo de plástico para beber a primeira água do poço. Esta foto gigante nós queremos mandar para o mundo e atrair mais apoios daí, mas mostrar que é possível o coletivo quando se organiza. E eles estão, assim, muito felizes, muito mesmo. Tanto assim que aquele dia da reunião vieram 710, mais ou menos 710 pessoas. E daí a dificuldade foi um pouco chegar lá, porque a estrada é muito ruim. Daí falamos, escuta, vocês que são muitos, aqui tem jovens, vocês não podiam fazer um mutirão, arrumar essa estrada? Foram 300 pessoas em 2 madrugadas, às 4 até 9 horas, limparam a estrada, alargaram, limparam, tiraram a capoeira, tudo que estava cheio de capoeira, e fizeram uma estrada larga, bonita, bem organizada, e agora é fácil chegar lá. Então, para ver a motivação, né, ela precisa acontecer. E a gente conquistou, de fato, a confiança dessa comunidade. E não vai, até antes eu estava falando com uma pessoa do Brasil que nos ajudou, vai ficar no poço? Não. Nós temos já projetado pomares, hortas comunitárias e machamba, que a lavoura chama de machamba, lavouras comunitárias, onde essencialmente o pessoal planta mandioca, amendoim, gergelim e ervilha seca, que dá uma árvore, eles colhem e depois guardam, tipo feijão. Essas são as principais plantações. E cana-de-açúcar para eles chupar, não para fazer açúcar mascavo ou melado, como nós fizemos no Brasil. Então, eles estão, assim, muito motivados para a etapa seguinte. Primeiro, o poço. A meta é final de... Sempre a gente no Brasil, eu trabalhava com metas. Esse mês vai ser isso, mês que vem. E isso ajuda muito, porque cria expectativa. E eles estão muito na expectativa para esse trabalho posterior da agricultura familiar, economia solidária e essa possibilidade para no futuro, talvez não esse ano, mas para o ano que vem, nós temos como meta começar uma feira. Porque aqui só tem chamado mercado, até depois eu posso mandar o jeito que é o mercado aqui. Tudo colocado no chão e o pessoal compra e revende. Quem enriquece é o atravessador. Mas eles ganham pouco, por exemplo, num montinho, eles põem tudo um montinho de tomate em 5 tomates que eles põem ali para vender, para 5 meticais, eles ganham às vezes 1 metical, que é a moeda daqui, né? Então, eles se contentam com pouco, porque o pouco que faz eles sobreviver. E a partilha também é muito forte aqui. Se a família tem um pacotinho de mandioca, ele traz uma raiz de mandioca para as irmãs. Aqui tem uma raiz de mandioca, uma espiga de milho, partilha o pouco que tem. E isso talvez é uma das coisas muito fortes aqui, ao menos na nossa região, mas em Moçambique como um todo, né? Se os grandes não partilham, os pequenos partilham muito. Irmã, que coisa mais linda, que coisa mais emocionante esse seu trabalho, que parece um trabalho de formiguinha, né? Mas que tem um resultado imenso. Irmã,
Quem está nos escutando e queira colaborar, se sensibilize com imagina, água é fundamental, água é uma Vida, coisa né? tão básica, né? Imagina as pessoas terem que caminhar toda essa distância ainda com um balde na cabeça. Chegou a me dar dor só de imaginar. Então, quem quer ajudar, quem está em casa, quem está escutando o TEMOV, sensibilize com essa situação dos nossos irmãos de Moçambique, como é que podem colaborar? A campanha ainda está aberta, só que eu estou só com um celular, não tenho meio de passar o Pix, mas talvez você podia resgatar ali o Pix e colocar na tela, porque assim a campanha vai ficar aberta, porque nós não queremos só, como disse o Furo, nós queremos a agricultura familiar, a comida, e daí enquanto você procura o Pix, eu vou dizer uma coisa, como o pessoal se alimenta de outubro até, dá para dizer até março, fevereiro, março, quando começa a colheita da mandioca. Outubro já não tem mais amendoim, já não tem mais milho, às vezes sobra um pouco, eles moem e fazem a chima, que é um tipo nossa polenta, mas aqui é só milho branco. E daí, então, eles descascam, eles raspam, aliás, a mandioca, lavam e secam no sol. Esta mandioca, ela endurece, uns até comem seca, mas eles fazem uma farinha. E depois dessa farinha, eles fazem a caracata. É um preparado, como a gente fazia antigamente a mandioca ralada, fazia um pirãozinho, lembra? Acho que o professor lembra, que é mais antigo, né? Nós que somos do tempo do século passado. A gente fazia o pirãozinho, mas eles fazem da mandioca seca. Praticamente, e quando eles têm alguma coisa para comprar, algo para fazer o molho, eles comem com molho. E chima que é essa do milho branco. Então, a alimentação deles é muito precária de outubro até que venha a nova colheita. Mas aqui é muito costume, por exemplo, no começo, quando chegamos, a gente estranhou, hoje nós acostumamos comer amendoim com a refeição. Eles comem, por exemplo, o café da manhã deles eles chamam de mata-bicho, o nome do café. Eles não tomam café nem leite, não tem vaca aqui, não tem suínos, tem galinha. Galinha nós temos também, mas não tem leite. Não tem leite aqui, só compra leite em pó, mas é caro. Então, as famílias, eles tomam uma água doce quente e comem uma mandioca de manhã e quando tem amendoim, comem amendoim. Esse é o café da manhã deles. Ou então fazem essa chima ou fazem essa caracata, que é chamada dessa mandioca seca. E vivem disso, né? Então, por isso que nós queremos motivar que possa futuramente ter alguma verdura, alguma fruta, alguma coisa mais. Banana também tem aqui, mamão, dá bem, mas tem poucas árvores de mamão. Então, essa campanha ela vai ficar aberta ainda, a conta é do Brasil, do Banco do Brasil, um amigo, quero agradecer muito ao professor Roberto, lá de Brasília, que nos emprestou essa conta específica para isso, e ela vai continuar aberta porque nós temos uma outra etapa de projetos, que é a agricultura familiar, economia solidária e economia de Francisco e Clara, que nós vamos é esse CNPJ, só o CNPJ. Eu já achei aqui, ó. Então, quem está nos escutando e queira colaborar para as 508 famílias que percorrem até 15 quilômetros para ter acesso à água potável e queira fazer uma doação, é pelo Pix 03 465 924 001 51, em nome do Instituto ASA, de Interesse Público, OSCIP ASA, parceiro da Ajudemu, de Moçambique. Isso, irmã? Isso, porque essa Ajudemu é uma associação que já tem 25 anos, que nós tivemos que ter uma entidade jurídica para depois receber esse dinheiro. Ele está como eu disse, na conta do Banco do Brasil, ele é transferido, e daí aqui ele se transforma em metical. Ele cria uma outra conotação, que é a moeda que é metical. Porque nós irmãos, não abrimos ainda conta aqui, que é bem complicado criar um CNPJ num outro país. Nós temos uma experiência no Equador que
que precisa ser revista, então a gente aqui está um pouco devagar com criar um CNPJ aqui. Mas temos esses parceiros, né? E no Brasil, então, quero agradecer muito ao seu Roberto por essa gentileza, agradecer muito aqui a Ajudemo, também toda a equipe que está nos ajudando nesse poço, né? Aqui de Moçambique, mais no trabalho, mas em termos de recurso, agradecer muito os amigos do Brasil, as entidades que nos ajudaram e que vão nos ajudar. Tenho certeza que muita gente ainda vai ajudar, mas não interessa para nós um valor, eu tenho que dar um valor grande. Se a pessoa der R$1, nós vamos dar uma valorização muito, muito grande. Então, qualquer valor, ela é significativa para nós, porque faz parte, então, desta missão e a pessoa, ela se torna também missionária aqui. Eu só vou repetir, antes do professor Valdo fazer a pergunta, antes que acabe o programa, porque infelizmente essa hora voou, né? Só repetindo o Pix, para quem quiser colaborar com essa missão em Moçambique, da perfuração de poços artesianos. O Pix 03 465 924 00151, em nome do Instituto ASA, de Interesse Público, OSCIP, ASA. Irmã, então, né, estamos encaminhando para o final, né, e escutando muito a sua fala, né, e me remeteu também a outras coisas. Eu trabalhei muito tempo, né, e ainda, de certa forma, trabalho um pouco com isso, com a questão ambiental, né, com ecologia e educação ambiental, né, e a gente trabalhava muito com a expressão, né, que é a força do frágil, né, a força das pequenas ações. Eu enxergo muito isso, né, no seu trabalho. A força, né, que esses movimentos têm vem justamente dessa aparente fragilidade, né, transforma essa fragilidade numa coisa poderosa. E eu queria, assim, para finalizar, fazer uma pergunta para a senhora, que é uma pergunta meio... como a senhora... Gostei muito dessa expressão que a senhora continua usando, que é cutucar, né? Para lhe cutucar. Quais são os projetos da senhora? E agora vem a cutucada. Entre esses projetos, quando é que só vai voltar para acalmar os corações das pessoas que estão com muita saudade da senhora? Assim, os projetos são esses que eu coloquei. O primeiro, o poço, depois a agricultura familiar, economia solidária, agricultura familiar, o trabalho com as mulheres, né, com as crianças, assim, várias frentes. É claro, nós temos que cutucar e conseguir recurso. A campanha segue, mas só a campanha não é suficiente. Então, nós estamos cutucando entidades, pessoas que nos queiram ajudar. Isso é o cutucar e vou fazer como fazia no Brasil, olhar no olho e dizer, não vou desistir. Esta é uma questão. Depois eu gostaria também de terminar com uma frase para encerrar minha parte. Agora, quando volto para o Brasil, nós temos como congregação, a gente vai num país, vai espontaneamente. Eu me ofereci. A pessoa não é transferida porque tem que ir, não. Então, eu me ofereci, eu vim com livre vontade e ficamos 2 anos. Depois dos 2 anos, vai para fazer férias, 2 meses no Brasil, e a perspectiva de eu ir é começo de janeiro, do ano que vem. E daí, então, eu quero visitar muita gente, mas tem que visitar minha família, são 11 irmãos, mas eles se contentam com um dia de visita lá. Eu quero fazer atividade em Santa Maria sobre a missão, quero. Santa Maria é meu lugar do coração. Então, quem sabe um evento na universidade fazer, falar um pouco, até vocês podiam estar promovendo, né? O Gilson Piber da rádio, podem promover, eu vou lá um dia, organizo. E assim outros lugares, quero fazer um dia no feirão, um dia nos indígenas, um dia nos catadores. Eu tenho muito esse sonho de voltar, não digo voltar saudosa às origens, mas voltar àquilo que ajudei a semear, porque isso também vai fazer bem para a missão aqui. Depois eu volto para cá. Quantos anos, eu sei que o professor queria perguntar, quantos anos vai ficar em Moçambique? Só Deus sabe. Enquanto eu tiver energia, coragem, eu quero ficar. Eu quero ajudar esse povo aqui, abrir caminhos, não dar o peixe, mas aprender a ensinar, a pescar. Então, o tempo pertence a Deus. Eu tenho saúde, tive 2 malárias, mas eu estou muito bem de saúde e espero poder ficar muito tempo aqui.
Tenho brincado até com eles, vou ficar até 100 anos aqui. Obrigado. Então, essa é um pouco a resposta, cutucar. Agora, depois, quando for a hora, eu quero terminar com 2 frases que eu preciso dizer aqui, que resumem um pouco a fala. Mas eu acho que fui muito injusta com as perguntas de vocês, que eu no fim falei muito e não deixei fazer todas as perguntas. Era isso mesmo, e se a senhora quiser já finalizar com as frases. Tá, então eu vou dizer 2 frases. Uma, sempre digo, agora eu estou no continente africano, a frase que todo mundo já conhece. Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. É bem isso que o professor falou, bem isso. Coisas pequenas se tornam gigantes quando elas é multidão. Pena que eu não posso contar uma história do Dom Ivo, não vai dar tempo agora. Um dia até posso escrever o que Dom Ivo foi fazer na Argentina e provocaram ele, né? Ele disse exatamente isso, né? Coisas pequenas que vão mudar a face da terra. E agora, homenageando o nosso Papa Francisco, independente da religião, aqui tem muito muçulmano, mas nós também dialogamos sobre o Papa Francisco, e agora vai sair o novo, que precisa ao menos chegar aos pés do Papa Francisco. Ele usou uma frase que eu uso muito na formação com os grupos, que fala assim: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seu próprio fruto, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si mesmo. A regra da natureza é fazer os outros felizes. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros, umas às outras. Não importa quão difícil seja. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros são felizes por sua e por nossa causa. E daí reúno mais a frase de Santa Maria, né? A experiência aprendente e ensinante que nós construímos ao longo da história, que um outro mundo é possível e que uma outra economia já acontece, onde tem economia solidária, cooperativismo, essa solidariedade que se agiganta na participação, e as pessoas que agora vão contribuir na campanha se tornam missionários de Moçambique sem vir para cá. Por isso que é tão importante essa pequena colaboração, para nós no dia anunciar, participaram tantas pessoas dessa campanha e se tornam missionários colaboradores dessa nova missão. Eu agradeço muito, viu? Desculpe falar demais, professora Maria Aparecida, e fico muito grata mesmo pelos amigos que somos, que seremos e nos tornaremos cada vez mais no futuro. Quando for, eu prometo fazer uma visita na universidade e a gente talvez fazer um momento lá, sim, de encontro com aqueles que querem. Tem muitos amigos na universidade, muitos alunos também que pedem a partilha do conhecimento, sempre, nunca nego, faço muitas lives também a convite deles. Muito obrigada, um abraço do tamanho do continente africano. Nós vamos lhe esperar, com toda certeza. Irmã, o TEMOV está à sua disposição, sempre que precisares e quiseres conversar conosco, estamos aqui à sua disposição e com certeza vamos ter que marcar um outro momento para continuar essa conversa que está assim, ó, muito, muito gostosa. O que a senhora faz realmente tem uma grandiosidade e está fazendo a diferença, está realmente mudando o mundo dessas pessoas que convivem com a senhora e que, por onde a senhora passa, deixa sua marquinha. Muito obrigada por estar no TEMOV, muito obrigada, professor Valdo, de compartilhar esse momento e a apresentação desse programa comigo. Voltaremos na semana que vem, o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Quero agradecer também ao Jonathan Ferreira, diretor da rádio, que nos auxiliou, né, na técnica do TEMOV, também ao Zezinho Quartiero,
que também nos deu apoio técnico. O Temove vai ficando por aqui. Até semana que vem e que a sua semana seja muito, muito leve e apoiem a missão da irmã Lourdes, que realmente você que está nos escutando pode fazer a diferença na vida de alguém. Até semana que vem. Temove, temas emergentes em movimento. O que te move?